Olá. Para a nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa peça que, olha, se tornou bem central no cenário jurídico do Brasil. O Exame Nacional da Magistratura, o famoso ENAM. A gente está com um guia completo aqui, super recente, de 28 de outubro de 2025. Ok, então, vamos lá, vamos desempacotar isso aqui. A primeira coisa que vem à mente é mais uma etapa. Tipo um filtro a mais para quem está sonhando com a magistratura. O nosso objetivo aqui é entender mesmo por que criaram o ENAM, qual é o papel dele assim na prática nesse caminho e por que ele ficou tão importante de repente. É uma ótima pergunta para começar. A fonte que a gente tem deixa bem claro que o ENAM não é só mais uma prova, sabe? Ele foi criado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né? E quem organiza é a ENFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Ele funciona como um pré-requisito. Ah, um pré-requisito. Isso. Ele não é o concurso que dá a vaga, mas sim a condição para você poder participar dos concursos. Isso por si só já muda bastante o jeito de entrar na carreira. Entendi. Um pré-requisito, tipo um nivelamento nacional antes de chegar nas provas de cada tribunal? Qual que seria o propósito fundamental que a fonte aponta para ele? Exatamente, o nivelamento inicial. A fonte descreve o ENAM como a porta de entrada obrigatório. Se você quer concorrer para ser juiz, seja na Justiça Federal, estadual, militar ou do trabalho, tem que passar por ele primeiro. Mas, e isso é crucial, ele não dá vaga nenhuma. Certo. É um exame para habilitar, de caráter eliminatório. O foco é garantir que o bacharel em Direito tem aquelas competências mínimas que o CNJ e a Infam acham essenciais para ser magistrado. E que competências seriam essas? É só saber a lei de cor ou vai além? O material fala disso? Vai além, sim. A ideia não é só cobrar decoreba, né? A fonte indica que o exame quer avaliar outras coisas. Raciocínio lógico, como a pessoa resolve problemas complexos e até uma aptidão para a função. Interessante. Claro que tudo isso baseado em conhecimento jurídico sólido, né? Mas a ênfase parece ser na aplicação desse conhecimento e no perfil do candidato. Isso está tudo formalizado lá na Resolução 7 da Infam e na Resolução 531 de 2023 do CNJ, que são as normas base citadas. Essa busca por um perfil, não só pelo técnico, faz sentido. E como está a aplicação disso na prática? Esse guia super recente, de outubro de 2025, teve prova agora há pouco. Teve sim, a coisa está andando rápido. A fonte confirma, a 4ª edição do ENAM, essa do 2º semestre de 2025, teve a prova objetiva aplicada bem recentemente, dia 26 de outubro de 2025. Foi no mesmo dia em todas as capitais e os gabaritos preliminares já saíram logo depois. Mostra que o calendário está funcionando. 4ª edição já? Nossa, então pegou tração bem rápido mesmo. Exatamente. Parece que a regra é ter 2 por ano. Teve a primeira no começo de 2024, a segunda no meio de 2024, a terceira no início de 2025 e agora essa 4ª. O que é fascinante aqui é a velocidade com que o ENAM se encaixou no processo todo. Rapidinho deixou de ser novidade para virar uma etapa esperada, consolidada. É um sinal forte do CNJ, então. Com certeza. Uma diretriz clara para tentar uniformizar um padrão mínimo de qualificação em todo o país. E falando da prova em si, como ela é? O guia dá detalhes do formato. Dá sim. É uma prova objetiva, padrão múltipla escolha, são 80 questões. Cada uma tem 5 alternativas e só uma está certa. É um formato bem conhecido de concurso, né? Mas 80 questões? Exige preparo e fôlego. 80? Imagino que cubra muita coisa de direito. A fonte detalha a divisão por matéria. Isso geralmente dá uma dica do que eles valorizam mais. Sim, detalha. E a distribuição é bem reveladora. Olha só. Direito constitucional é a que tem mais peso, são 16 questões. E aqui um detalhe importante: constitucional inclui temas como constitucional do trabalho, tributário e até normas constitucionais de processo penal. Ah, bem abrangente então. Sim. Depois vem direito administrativo com 10 questões.
Aí tem um bloco que eu acho bem interessante, Noções Gerais de Direito e Formação Humanística, com 6 questões, e Direitos Humanos também com 6. Ou seja, tem uma preocupação clara com essa base humanística, né? Com certeza, isso chama atenção. Essa parte humanística e de direitos humanos logo na entrada. Exato. Continuando. Processo civil e direito civil têm um peso grande também, 12 questões cada. Direito empresarial entra com 6 questões. E para fechar, direito penal também com 12. Somando tudo, das 80. Fica claro que é uma prova que exige um conhecimento bem amplo e atualizado das áreas principais do direito, mas com esse toque humanístico bem marcado. Uma estrutura bem pensada. Agora, vamos ao ponto que tira o sono de muito candidato. Como é que se passa nisso? O guia fala de nota de corte, percentual? Fala assim. E aqui está um dos pontos mais comentados e importantes do ENA. Para a regra geral, o candidato precisa acertar no mínimo 70% da prova. Como são 80 questões, isso significa 56 acertos. É um nível de exigência alto, né? Isso aí. É onde entra a questão da diversidade, né? Justamente. E a fonte dá bastante destaque para isso como uma política mesmo do CNJ dentro do ENAM. Para candidatos que se autodeclaram negros, pretos ou pardos, indígenas, quilombolas e também para pessoas com deficiência, o critério é diferente. Ah, é? Qual é? Para esses grupos, a exigência mínima é de 50% de acertos, ou seja, 40 questões. A fonte interpreta isso não como um detalhe técnico, mas como uma ação afirmativa forte mesmo, pensada para ativamente promover a diversidade étnico-racial e a inclusão na magistratura. Entendi. Então a meta é clara: tentar fazer o judiciário refletir mais a cara da população brasileira. A intenção, pelo que se entende da fonte e das normas do CNJ, é essa. É fomentar um judiciário que seja mais plural, que represente melhor a sociedade. A aposta é que essa diversidade enriquece o próprio trabalho de julgar. Claro que, além da nota mínima, tem outras coisas que eliminam, né? Falta na prova, se comportar mal, descumprir o edital. Mas o ponto central da aprovação é essa combinação. Um padrão geral alto de 70% e um critério inclusivo de 50%. Compreendo a lógica e a relevância dessa medida. E quem é que pode se inscrever para fazer o ENA? Quais são os requisitos formais que a fonte lista? São requisitos bem objetivos, sabe? Alinhados com o que se pede em concursos de alto nível. Primeiro, a nacionalidade. Tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou então português com aquele estatuto de igualdade. Segundo, a formação. Indispensável ter terminado a graduação em Direito numa faculdade reconhecida pelo MEC. E aqui um detalhe. Tem que ter concluído até o último dia de inscrição para o exame. Ah, então não dá para fazer ainda na faculdade. Tem que estar com o diploma ou pelo menos a declaração de conclusão na mão quando for se inscrever. Exatamente. E por último, as obrigações de cidadania. Estar em dia com as obrigações militares para homens e eleitorais para todo mundo. São as condições básicas para qualquer cargo público, né? Certo. E uma vez que a pessoa passa no exame e consegue a habilitação, quanto tempo isso vale? A fonte diz? Porque imagino que o candidato precise de um tempo para se preparar para os concursos específicos depois. Sim, e essa validade é super importante na prática. O certificado do ENAM vale inicialmente por 2 anos. Essa contagem começa da data de emissão do certificado. Só que a fonte informa que esse prazo pode ser prorrogado uma única vez por mais 2 anos. Ah, então pode chegar a 4 anos? Isso, na prática, a habilitação pode valer por até 4 anos no total. 4 anos. Parece um prazo bem razoável para a pessoa se organizar. E tem um detalhe importante que a fonte destaca. Essa prorrogação de 2 para 4 anos tende a ser automática. Ela só não aconteceria se tivesse uma decisão muito específica e bem justificada lá da Direção-Geral da Infam, e ainda assim precisaria do aval do CNJ para dizer o contrário. Então a regra geral é pensar em 4 anos de validade, o que dá um bom fôlego para o candidato que passou. Entendi. Isso me leva a outra pergunta. A gente já entendeu que o ENAU habilita, mas não classifica para a vaga. Não cria concorrência direta ali. Mas qual o impacto disso nos concursos dos tribunais? A fonte menciona alguma mudança nesse ponto? E aqui está, talvez, uma das mudanças com maior impacto prático que o ENAM trouxe, pelo menos segundo a análise da fonte.
O CNJ mexeu lá na Resolução 75 de 2009, que é a regra geral dos concursos para juiz. A grande novidade é que os tribunais agora podem, é uma opção deles, usar a aprovação no ENAM no lugar da primeira etapa do concurso deles. Peraí. Substituir a primeira fase do concurso do tribunal pela aprovação no ENAM? Isso é... Uau, bem significativo. Muito significativo. Para isso acontecer, a fonte reforça. Tem que estar escrito lá bem claro no edital do concurso daquele tribunal específico. E outro ponto fundamental, mesmo quando o ENAM substitui a primeira fase, o resultado ali ter sido aprovado não vai contar para classificar para as fases seguintes do concurso do tribunal. Ele só serve para dizer, ok, você está habilitado para continuar nesse concurso aqui. E qual seria a lógica por trás dessa substituição? O material explica? A fonte aponta para duas razões principais. Primeiro, dá mais autonomia para os tribunais organizarem seus concursos. Assim, eles podem focar mais energia e dinheiro nas fases seguintes, que são mais complexas, né? Prova discursiva, prática de sentença, prova oral. Faz sentido. E segundo, para gerar economia de dinheiro público. Evita que cada tribunal tenha que fazer todo o processo de criar, aplicar e corrigir uma prova objetiva inicial, já que pode aproveitar o exame nacional que a Infam já fez. Se a gente conecta isso com o cenário geral, parece uma tendência de otimizar o processo, sabe? Padroniza a entrada e libera os tribunais para se concentrarem no que é mais específico da seleção deles. Visto por esse ângulo de gestão e eficiência, faz bastante sentido. Além da prova e dessa possibilidade de substituir a primeira fase, o programa do ENAM tem mais alguma coisa? A fonte fala de algum tipo de apoio para o pessoal que está prestando? Fala sim, e isso reforça a ideia de que o ENAM não é só o exame isolado, é parte de um projeto maior. A fonte menciona que o programa tem medidas de apoio. O objetivo é aumentar a competitividade dos candidatos e também ajudar na questão da diversidade, que a gente já falou sobre os critérios de aprovação diferentes. E que tipo de apoio seria esse? Ajuda financeira? Inclui algumas coisas. A fonte lista apoio psicológico para os candidatos, porque a gente sabe que essa jornada de estudo é pesada, né? Além disso, tem a previsão de uma bolsa de estudos no valor de R$3.000 por mês para ajudar a pagar curso preparatório para o ENAM e para os concursos que vêm depois. E também uma bolsa de manutenção, mesmo valor, para ajudar com as despesas gerais enquanto a pessoa estuda. Bolsa de estudo e de manutenção de R$3.000. Nossa! Sim, e a fonte indica que a duração prevista para essas bolsas seria de 2 anos. Caramba, isso é um investimento bem concreto para tentar equilibrar as condições de preparo, né? Exatamente, a leitura que a fonte permite é essa, tentar diminuir as barreiras de grana, sabe? Dar um suporte para que candidatos com potencial, mas que talvez não tenham como pagar cursinhos caros ou parar de trabalhar para estudar, ter uma chance mais justa de competir e, quem sabe, entrar para a magistratura. É mais uma ferramenta nessa estratégia de buscar mais diversidade. Entendi. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir bem os pontos principais que a fonte trouxe. Fazendo um resumo rápido, o ENAM se consolidou como esse exame nacional que habilita, um filtro inicial para a carreira de juiz. Vimos a estrutura dele. 80 questões objetivas, cobrindo o direito, mas com aquele foco humanístico. Analisamos os critérios para passar. 70% na regra geral, mais com ação afirmativa importante de 50% para grupos específicos. A habilitação valendo até 4 anos e essa possibilidade, que eu achei bem disruptiva, de substituir a primeira fase dos concursos dos tribunais, pensando em eficiência e padronização. E, por fim, esses mecanismos de apoio, como as bolsas, reforçando a busca por diversidade. É uma ótima síntese. A fonte realmente coloca o ENAM não só como uma prova, mas como um instrumento com várias funções. Ele padroniza o início, pode economizar dinheiro dos tribunais e, muito claramente, funciona como uma política pública para tentar construir um judiciário mais plural, mais parecido com a sociedade brasileira. Isso levanta uma questão interessante, né? Sobre como essa mudança, logo no começo do funil, pode afetar o que vem depois e o perfil de quem acaba sendo aprovado lá no final. Exato. E é justamente essa reflexão que eu queria deixar para quem está nos ouvindo. Se o ENAM
pode substituir a prova objetiva inicial dos concursos a critério de cada tribunal, como será que isso mexe com a estratégia de estudo dos candidatos? Porque as fases seguintes, discursiva, sentença, prova oral, continuam sendo feitas por cada tribunal, com suas particularidades, sua cultura, seu nível de exigência. Será que essa unificação da porta de entrada, com o foco num perfil nacional inicial, pode, com o tempo, influenciar ou até começar a moldar de um jeito diferente o perfil que os próprios tribunais buscam e aprovam lá nas etapas finais? Fica aí a provocação para a gente